Olá, pessoal, tudo bem? É, Hoje a gente vai falar sobre sistema urinário. Essa é a terceira vez que eu gravo essa aula. A outra vez que eu gravei, eu fiquei tão feliz com a aula e quando eu fui ver, não sei o que aconteceu, e a gravação da tela sumiu um determinado tempo. Já, né, e anteriormente eu disse para vocês que a gente teve um problema de áudio. Enfim, vamos lá e tomara que dessa vez dê tudo certo. Então, ó, a gente vai falar de sistema urinário. É, o sistema urinário tem algumas funções, né, mas normalmente quando a gente faz associação com o sistema urinário, a gente normalmente pensa na função de filtração, que realmente é a função mais preponderante, né, do sistema urinário. Então, essa filtração serve para fazer a manutenção da homeostase, de maneira que as células consigam manter, né, o seu equilíbrio eletrolítico, assim elas conseguem eliminar os resíduos de metabolismo, assim como a água e os eletrólitos, então, em excesso. Além, então, dessa função, né, dessa manutenção de uma maneira geral, que a gente simplesmente chama de função de filtração, também o sistema urinário promove a absorção de nutrientes, conforme a gente vai ver, numa região bem específica, né, da região do néfron, e secreta duas substâncias, uma chamada renina, uma proteína produzida nos rins, que tem uma função primordial na manutenção da pressão arterial, e assim como uma proteína chamada eritropoetina, que é produzida também na camada cortical dos rins e funciona como estimulador da produção de hemácias, além do que ela consegue ativar a vitamina D. Eu vou dar uma olhada aqui só para ver se está tudo bem na gravação agora, tá, gente? Porque eu já estou pronto. Então, estou apresentando aqui, ok. Vocês desculpem, mas é porque depois de tanto perrengue para botar uma aula em gravação, melhor é lá no início, né? Então, o sistema urinário, ele é formado por vários órgãos, mas normalmente a gente dá mais atenção aos rins. A gente vai ver todos os outros órgãos, mas a gente vai começar pelo rim, né? Para entender, inclusive, como que funciona a fisiologia, como que é a interação, ou a melhor, a relação entre a histologia, né? Entre a morfologia das células e a sua capacidade fisiológica, a sua função fisiológica. Aqui a gente tem o rim, num desenho, né, mostrando esse formato em forma de grão de feijão, mostrando aqui a região com essa cor meio parda, centro, meio nude, né, que é a região cortical, essa região de laranja aqui, que é considerada a região medular, onde a gente tem a região dos cálices, né, da pelve, essa região abaulada aqui, e também essa região de chanfradura, essa região de reentrância que a gente tem aqui, essa região é chamada de hilo, que é a região de inserção e saída dos principais vasos sanguíneos. Aqui a gente tem a entrada da artéria renal, a saída da veia renal. Tá? A gente vai falar mais desse processo de circulação mais um pouquinho lá adiante, ok? Então, além, né, dessa estrutura, se a gente fizer um corte longitudinal aqui no rim e for olhar por dentro, como é que tá como é que funciona nesse processo de é, morfológico dele, a gente vai ver que tem duas regiões realmente distintas, essa região mais externa, que é a região cortical, essa região aqui em formato de pirâmides, né, que é a região medular, e a região do hilo aqui, onde sai, que é a região da pelve renal, que além, né, da saída e entrada dos principais vasos sanguíneos, aqui também a gente tem a saída desse túbulo, né, desse tubo que é o ureter. Então, cada um rim tem o seu ureter que sai e vai em direção à bexiga, transportando a urina para ficar armazenada na bexiga. Dentro dessa camada aqui, ó, essa região cortical, a gente vai ver, né, essa estrutura aqui em formato meio anovelado, bastante anovelado, que é a região do glomérulo. Então, a gente tem aqui essa estrutura inteira que é chamada de corpúsculo renal, toda essa estrutura circular. A região mais externa é a cápsula, a região intermediária é a região que a gente chama de espaço capsular ou subcapsular, e essa região interna aqui, que eu já comentei com vocês, essa região bem anovelada, são os capilares, né, que são os responsáveis pelo processo de filtração, e que formam aqui, então, o filtrado glomerular, que depois vai dar origem à urina, né. Então, essa estrutura, ela
ela se conecta com um conjunto de túbulos, né, que são tão dobrados sobre si mesmo que eles são chamados de túbulos contorcidos ou contornados, né, alguns autores chamam de contornados. Túbulos contorcidos ditos proximais, os distais, além dessa estrutura que desce em direção à medula e depois volta em direção ao córtex novamente, que é chamado de alça de Henle. E aí você segue no túbulo contorcido chamado de distal e finalmente essas regiões mais afiladas, elas se juntam, se fundem, formando uma região mais espessa, né, com diâmetro maior, chamado de ducto coletor, então que desemboca finalmente aqui na região do ureter, para então seguir para a bexiga, a urina. Então a gente vai ver cada parte dessa, começando de fora para dentro. Vamos primeiro avaliar aqui como é a estrutura dessa região, chamada de cápsula, né? Aqui é a cápsula, e a gente tem aqui a região do córtex, a região da medula. Córtex e medula, a gente consegue ver a diferença, inclusive, na cor. Essa região aqui do córtex, a gente vai ver essas estruturas mais arredondadas aqui, que correspondem aos corpúsculos renais, né? A região da medula, a gente vai ver que são basicamente segmentos, né, de túbulos, mas a gente vai ver todos eles em detalhe. Então, já seguindo, a gente vai ver a estrutura da cápsula, mostrando aqui essa cápsula de tecido conjuntivo, ricamente vascularizada, que é a presença de um fibroblasto, um tecido conjuntivo mais denso, mas ele é viscoelástico, como toda cápsula, né, de tecidos que às vezes, de órgãos que precisam dilatar um pouco, que dilatam um pouco de tamanho. Então, a gente está vendo aqui a presença dos capilares, e logo abaixo dessa cápsula, desse tecido aqui todo, cápsula, está representado pelas letras C e A aqui, né, essa região toda, a gente já começa a camada cortical. Então, a gente vai dar um ênfase especialmente nessa camada cortical, porque nessa camada cortical, mas não só na camada cortical e na medular, a gente tem os componentes que juntos fazem a unidade morfofuncional do rim, aquela unidade que caracteriza morfologicamente o rim, que caracteriza fisiologicamente o rim. Essa estrutura é chamada de néfron, né? E o número dela varia de 1 a 4 milhões por rim. Ele é formado por todas esses cinco componentes. O primeiro deles é o corpúsculo renal, também chamado corpúsculo de Malpighi, seguido do túbulo contorcido proximal, cuja sigla normalmente é TCP, túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e os túbulos e ductos coletores que eu já mostrei anteriormente no outro slide, né? Então, a gente, juntando esses 5 componentes, essa estrutura inteira é considerada um néfron, e a gente tem até 4 milhões dessas unidades, né? Como eu já disse. Então, aqui, ó, o corpúsculo renal, sai o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, volta o túbulo contorcido distal, túbulos e ductos coletores. Toda essa estrutura aqui, por exemplo, representa um néfron, né, e a gente tem na casa de milhões. Então, como é que funciona esse córtex? Se a gente for olhar um pouco mais de detalhe, a gente vai ver que esse córtex é cheio de estruturas conlusas, uma estrutura tubular. Então, cada túbulo desse tem uma morfologia diferente, porque tem uma função diferente, né? A gente vai ver essa estrutura também meio circular, ó, parece uma arvorezinha com um tronco curto e uma copa frondosa, digamos assim, né? Aqui, em um menor aumento, a gente está vendo que aqui está representando a letra G, porque está mostrando só o que está dentro dessa estrutura globosa. A estrutura inteira, onde eu estou passando o laser, é o corpúsculo renal. Mas o que eu estou vendo dentro do corpúsculo renal é o glomérulo. O que é glomérulo? É o coletivo dos capilares. Ao invés de eu falar, tem um grande conjunto, uma grande quantidade de capilares fenestrados aqui, eu chamo simplesmente de glomérulo. Então, glomérulo é uma palavra já que significa coletivo, está se referindo a todos esses capilares que estão aqui dentro de cada um dos corpúsculos renais. Então, a gente vê que uma região onde vai entrar o sangue, ele vai ser filtrado, eu vou mostrar como que acontece esse processo, vai ser filtrado aqui nos capilares, e esse fluido vai ser depositado nessa região de luz aqui, que a gente chama de espaço capsular ou subcapsular, por quê? Porque ele fica debaixo dessa linha tênue que a gente está vendo aqui, ó, que é representado por um epitélio simples e pavimentoso, com sua lâmina basal. Então, essa região aqui é a região da cápsula de Baumann, espaço capsular, glomérulo. Essas três regiões distintas, os três componentes distintos, formam o corpúsculo renal, né? E saindo daqui, quando sai do corpúsculo renal, a gente tem a formação do primeiro túbulo
né, conjunto de túbulo, o primeiro conjunto de estrutura tubular, que vai ser responsável por um processo de absorção intenso, mas a gente vai ver isso detalhadamente. Então, a gente tem aqui o corpúsculo renal como um todo, né, aqui é representado só uma região dele chamando, então os três, né, mas aqui a gente denominou só a região do glomérulo, o túbulo contorcido distal, que é um pouco mais clarinho, o túbulo contorcido proximal, que a gente vai ver aqui, né, depois as características dele. Por que de ele ser assim, diferente do túbulo contorcido distal? Vamos colocar logo aqui todas as fotomicrografias para não atrapalhar o raciocínio. Então, a gente tem, né, que o sangue chega por uma arteríola aferente, a gente vai falar melhor de onde vem essa arteríola daqui a pouquinho, mas já adianto que é uma ramificação da artéria renal, que por sua vez é um ramo da artéria aorta, né? Então, o sangue vai vir aqui, e a arteríola, lembra o que ela faz? Ela ramifica em capilar, né? Então, esses capilares aqui dentro são chamados capilares fenestrados, e eles têm uma estrutura morfológica própria, que a gente já vai ver agora a seguir. Então, o sangue entra, acontece a filtração, e o que é filtrado, aquilo que consegue passar, né, por essa membrana de filtração, cai nesse espaço capsular aqui. Tá? Então, aqui é o espaço capsular, e o que reveste toda essa estrutura, né, que faz essa estrutura formar uma unidade, digamos assim, é a cápsula de Bowman aqui, né, a cápsula de Bowman. E essa região aqui, então, são os capilares, que no conjunto recebe o nome de glomérulo. E toda essa estrutura formada pela cápsula de Bowman, espaço capsular e glomérulo é chamado de corpúsculo renal, ou antigamente também chamado de corpúsculo de Malpighi. Essa região porque chega, né, pela qual chega o sangue para sofrer esse processo de filtração e depois ele sai, ó, depois eles se fundem, formando uma outra arteríola que vai embora levando esse sangue que foi filtrado. Essa região, por ter, né, a entrada e saída do sangue, é chamada de polo vascular. Está escrito aqui em cima, ó, polo vascular. E aí, esse filtrado, a gente não chama de urina ainda, porque a gente vai ver que vai acontecer algumas alterações, né, em termos de concentrações, constituintes. Esse filtrado aqui é chamado de filtrado glomerular, porque filtrou aqui dentro do glomérulo, né, do conjunto de capilares chamado glomérulo, e ele vai passar por uma série de túbulos para poder sofrer alterações, né, em termos de estrutura e, consequentemente, da própria função, né? Então, essa região aqui pela qual vai sair esse filtrado, né, que vai virar urina, é chamada, então, de polo urinário. A primeira região de ducto que ele participa, né, que passa, é o túbulo contorcido proximal, como eu falei anteriormente. Inclusive, a gente já vai vendo aqui, ó, são células epiteliais, justapostas, a gente não consegue ver esse limite celular aqui, porque elas são extremamente aderidas, né, por junções interdigitantes, junções de adesão, junção de oclusão, e basicamente todo o processo de reabsorção acontece aqui na superfície apical por meio das microvilosidades e as proteínas canal e proteínas transportadoras presentes nessa região, assim como nessa região basal. Então, aqui o filtrado vem, acontece a reabsorção e joga aqui dentro de novo na corrente circulatória, porque aqui do lado sempre tem um capilar, conforme a gente vai ver com essa aula seguindo, tá? Aqui uma fotomicografia à esquerda, né, mostrando uma fotomicografia eletrônica de varredura, né, uma microscopia de varredura que mostra a superfície das estruturas. Então, a gente está vendo aqui a vascularização, ó, os vasos sanguíneos, que se ramificam formando o glomérulo, que é né, esse conjunto de capilares, e sai pelo polo urinário. Polo vascular, polo urinário. Aqui, se fizer um corte, né, transversal, que a gente vai ver, olha só, a estrutura dos capilares, aqui com a luz dos capilares, e essa região toda aqui, que é o espaço capsular. Então, essa paredezinha que a gente está vendo aqui é a cápsula de Bowman. E essa região de saída, o polo urinário. E essa região de entrada é o polo vascular. E todos esses ductos, essas luzes que você vem aqui correspondem aos túbulos que a gente vai ver, essas sequências, né, de túbulos que a gente vai ver a seguir, certo? Então, seguindo, eu falei em filtração, né? Como que acontece essa filtração? Como é que o sangue é filtrado? Como é que ele vai virar urina? Então, a primeira coisa é filtrar o sangue. Então, antes de a gente falar mais da filtração, vamos conhecer a estrutura do que a gente está vendo. Esse aqui é um desenho esquemático de um capilar. A gente vai ver o capilar de dentro para fora, como sempre eu gosto de fazer. Então, aqui está a luz, né? A luz do capilar. A gente vê que ele é formado por uma única camada de células, que corresponde ao endotélio vascular. Essas células aqui são as células endoteliais. Percebam que tem regiões que ela é mais abaulada e, ao mesmo tempo, parece que ela fica bem fininha. Às vezes, tão fininha
que ela vira só a unidade de membrana, ou as unidades de membrana, só membrana plasmática. Isso é característico de um tipo de capilar que é chamado de capilares fenestrados, né? Como ela tem ainda a presença da parte, né, da membrana que a gente chama de capilares fenestrados com diafragma, né? E logo debaixo do endotélio sempre tem que ter o quê? Um tecido conjuntivo, uma lâmina basal. Aqui a gente não chama só de lâmina basal, é um pouco mais fina ainda, então é chamada de membrana basal, tá? Que tem constituição igual do tecido conjuntivo, só que menos densa, né? Mais fina ainda. Então, essa é a estrutura aqui do capilar, que a gente já conhece, um capilar fenestrado. Ó, tem até uns poros aqui para a gente ver que tem lugar de passar as substâncias aqui. E a gente vai ver que as substâncias que passam aqui dentro do sangue, que vão ser filtradas, vão tentar sair por essa região. Não vão tentar passar por onde tem um núcleo, citoplasma e organelas. Ela vai sair por essa região onde tem só as unidades de membrana, só membrana plasmática, tá? E tem uma outra coisa que funciona como uma barreira aqui de filtração, que é a presença dessa estrutura que vocês estão vendo em laranjado. Perceba que é uma célula chamada de podócito, podos, de pé, citos, de célula, podos aqui, na verdade não são pés, são esses prolongamentos que a gente chama de lamelipódios, ou outras pessoas chamam de podócitos, né, que fazem essas projeções, são projeções do citoplasma dessa célula, do podócito, que abraçam, né, que enovelam o capilar. E também uma coisa que é importante, que não é um enovelamento contínuo. Você vê regiões que você consegue ver aqui a membrana basal. Então, como é que acontece o processo de filtração? O sangue vem por essa região, não consegue passar aqui porque está muito denso, ele vem passar por onde? Vai tentar ser filtrado aqui, nessa região mais fina. Mas em todo momento ele vai ficar aqui. Se ele encontrar regiões aqui é fina, mas olha só o que tem na frente dele, a membrana do podócito. Então, ele não vai ser filtrado aqui. Ele vai ser filtrado só nessas regiões que estão bem azulzinhas, onde não tem a membrana do podócito. Ele vai ser filtrado aqui. Então, ele vai passar do sangue, dentro da unidade de membrana, né, do endotélio, e depois ele passa na lâmina basal, desde que ela não esteja recoberta pelo podócito. Se estiver recoberta pelo podócito, não tem filtração, certo? Então, esse é o processo que faz a filtração. Mas por que é possível fazer filtração aqui? Especialmente porque a membrana basal, essa que está representada em azul, que dá suporte ao endotélio vascular, ela é formada por proteoglicanos aniônicos. Lembra que quando a gente falou de matriz intracelular, o que tem? Laminina, fibronectina, colágeno, proteoglicano, glicosaminoglicanos. Esses componentes todos têm funções especiais em cada lugar que eles acontecem. Quando eles ocorrem aqui nesse tipo de capilares, eles servem para filtrar. Por que serve para filtrar? Olha só, os proteoglicanos aniônicos, ou seja, aqueles carregados negativamente, eles conseguem reter assim as cargas positivas. Então, aquelas moléculas de carga positiva não conseguem passar, elas ficam aqui na corrente circulatória. Assim como a presença do colágeno do tipo 4, né, e também a laminina, funcionam como barreira para não deixar passar, não permitem, né, a passagem de proteínas que sejam, que tem um máximo molecular maior que 69 kilodaltons. Elas ficam retidas também e mantêm-se na corrente circulatória. Quem vai extravasar para cá? Aquelas proteínas de menor peso molecular, há também molécula de glicose, sódio, cloreto, água, potássio. Tudo isso consegue passar aqui. Por isso que a gente chama de filtrado, não chama de urina. Então, passou nessa membrana, né, sofreu esse processo de filtração, cai aqui no espaço capsular e aí sim segue para o polo urinário, que corresponde à presença, né, do túbulo contorcido proximal. Então, olha só, essa aqui é a fotobiografia que eu acho maravilhosa, que mostra muito nitidamente como é que essa projeção dos podócitos em relação ao processo de recobrimento do capilar. Então, tão poucos, né, formam uma peneira bem fina mesmo, para fazer essa filtração do sangue. Então, se a gente segue aqui agora, pessoal, olha só, os capilares glomerulares, né, eu já falei do tipo fenestrado que eles são, então aqui está a representação, também é outra figura, né, um desenho do capilar, a gente está vendo aqui 4 capilares representados, vocês estão vendo que estão saindo prolongamentos aqui, não são prolongamentos do capilar, na verdade é o podócito, né, que fazendo esse recobrimento aqui no entorno dos capilares, e no meio dessa confusão toda, lá no tecido conjuntivo que está entre um capilar e outro, olha aqui que a gente encontra uma célula chamada célula mesangial. Então, esses podócitos fazem esse processo, né, de revestimento que auxiliam no processo
de filtração, porque eles dificultam a filtração onde eles ocorrem. E as células mensageais, por sua vez, elas têm outras funções. Elas possuem receptores para a angiotensina 2, então elas vão participar do processo de constrição do capilar, elas vão ajudar aqui a diminuir o tamanho do capilar para diminuir o diâmetro dele, então passar menos quantidade de sangue, o volume menor. Eu vou mostrar aqui quem que é essa molécula de angiotensina 2 mais daqui para frente, daqui a uns minutos. Possui receptores para o hormônio natriurético, que é aquele que vai fazer com que tenha mais perda de urina, né? Então, estimula, né, a pressão, a diminuição da pressão arterial. Essas células também sintetizam a matriz extracelular, que significa que ela sintetiza aquele colágeno, a laminina, os proteoglicanos, que vão fazer esse processo, né, de filtração, por estarem presentes na membrana basal. São células que podem funcionar como células fagocíticas, então se tiver presença de um patógeno aqui, elas conseguem fagocitar e destruir esse patógeno, além do que sintetizam um grupo de proteínas, né, que a gente vai chamar aqui de prostaglandinas e também de endotelinas, que auxiliam a contração aqui dos capilares, tá? Não somente dos capilares, mas da musculatura lisa que está na matriz, aqui próxima à matriz extracelular. Então, reforçando esse conceito, vendo na microscopia, a microscopia eletrônica, a gente está vendo aqui dois capilares, ó, essa luz de um capilar, a luz de um outro capilar. Dentro dele a gente está vendo a presença de hemácias, né? Essa célula aqui do lado, olha só, esse núcleo onde eu estou passando o laser, corresponde a um podócito, que está fazendo essa projeção, né, do seu citoplasma em direção aos capilares, né, revestindo os capilares. E essa célula que está na matriz aqui, extracelular, é uma célula mesangial. E aqui, logo do lado, a gente já vê o túbulo contorcido proximal. Olha só a quantidade de microvilosidades que ele tem e a quantidade de mitocôndrias. A gente vai entender por que tem tanta mitocôndria. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, essa filtração glomerular, ela acontece especialmente graças à membrana basal. Aquele conhecimento que eu já coloquei lá atrás, né, no texto, vou colocar aqui de novo. Essa membrana basal é formada por uma lâmina, né, chamada lâmina rara interna e uma externa, que é mais rica em fibronectina, que é que tem contato direto com as células, naquela região do endotélio ou do podócito. E essa parte mais central dela é formada por uma lâmina que a gente chama de densa, rara interna, porque ela é muito fininha, a gente quase não enxerga, tá? A densa a gente já consegue enxergar melhor a microscopia eletrônica, óbvio. Ela é rica em colágeno, laminina, proteoglicanos, que são aqueles que vão fazer o processo de retenção, de filtração, certo? E o produto que sai daqui, então imagina, né? Essa aqui é a região, se essa aqui é a célula endotelial, ó, é do endotélio, aqui acontece a passagem do sangue e o sangue é filtrado aqui. Ele é filtrado porque passa, né, por essas fenestras que tem no capilar, e também as moléculas maiores são retidas aqui na lâmina basal, na membrana basal, né, porque aqui tem a laminina, colágeno e etc. E aí só o que não consegue passar aqui ainda tenta, aqueles que conseguem passar, substâncias um pouco menores, ainda tentam passar aqui para essa membrana que fica entre um podócito e outro, certo? Então acontece esse processo de filtração passando por todas essas etapas. Aqui tem um P pequenininho, ó, mas representa o P de podócito. Aquelas células estão revestindo então capilar. Então, o filtrado então vai sair daqui do sangue, o que consegue passar, filtra e cai nesse espaço aqui, ó. Todo esse espaço aqui corresponde ao espaço da cápsula de Bowman, perdão, do espaço que fica abaixo da cápsula de Bowman, que a gente chama de espaço capsular, tá? E vai ter uma constituição muito parecida com a do plasma, com a diferença de ter muito, muito menos proteína presente, exatamente porque elas ficaram retidas lá na membrana de filtração. Então, eu acabei de fazer essa filtração agora, eu tenho um filtrado, eu não tenho urina ainda. Por quê? Porque eu tenho muito nutriente importante aqui, tá? Então, aqui eu tenho um filtrado, ele vai entrar num conjunto de túbulos, cada um néfron, né, lembra? Tem de até 4 milhões, pode estar presente, então nesse aqui vai cair especificamente nesse conjunto de túbulos enovelados sobre eles mesmos, chamado de túbulo contorcido proximal. Eu não vou discutir esses outros aspectos agora, eu vou mostrar em cada momento que eu for apresentar cada segmento desse, a sua estrutura histológica, para a gente entender, inclusive, a função, a relação da morfologia com a função deles, né? Mas vamos focar agora, por exemplo, aqui nesse túbulo contorcido proximal, que é formado por uma célula cúbica, olha aqui, a dimensão altura, parecida com a dimensão da base aqui, né, do comprimento com a altura. E perceba que na membrana, na superfície apical da célula, tem muitas microvilosidades. Aqui acontece um processo de absorção que algumas vezes acontece de forma passiva, mas muitas vezes acontece de forma ativa, ou seja, com gasto de energia. Por isso essa célula é tão rica
em mitocôndrias. Eu comentei isso lá atrás com vocês quando eu estava mostrando uma fotomicrografia, inclusive vou voltar a mostrá-la, né? Tem muita mitocôndria aqui, por isso, inclusive, que essas células ficam muito bem coradas. E elas têm um citoplasma um pouco mais ácido, por isso elas se coram muito bem também pela hematoxilina, tá? É uma célula basofílica. Então, como é que funciona essa célula? A gente vai ver mais detalhes dela. Primeiro, uma fotomicrografia, a microscopia óptica, né? Mostrando aqui essas células, eu já tinha comentado com vocês que ela tem uma rica interação intercelular, com muitas junções de adesão, inclusive junções de oclusão que impedem que o transporte paracelular, que é o transporte que acontece entre uma célula e outra, não ocorre aqui. Todo o transporte acontece pela via apical, então por toda a superfície apical, certo? Então necessariamente ele passa pelo sistema de proteínas canal ou proteína transportadora, tá bom? Então esse aqui é o túbulo contorcido proximal, com essa linda orla em escova que corresponde à região de microvelocidades. Então aqui do lado a gente tem um túbulo contorcido distal, aqui um segmento da alça de Henle, mas a gente vai aprender essa diferença agora a pouco. E daqui a pouco. E aqui a gente já está vendo, ó, um capilar. Sempre, sempre, sempre a gente tem capilares, 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 certo? Porque a irrigação é muito rica nessa região renal. Então, aqui não é uma representação ainda esquemática, né, de uma célula com microvelocidades. Continuando o túbulo contorcido proximal, a gente vai falar algumas coisas sobre ele, deixa eu até passar essa última fotografia aqui, fotomicrografia. Então aqui, olha, mostrando de novo, né, numa outra fotomicrografia agora do Junqueira Carneiro, mostrando aqui essa região de Orne-Scove, que fica como se fosse essa sujeira, né, como se fosse uma secreção na presença da luz, mas na verdade são as microvelocidades, né, que estão na superfície apical dessas células. Essas células, como eu falei para vocês, o citoplasma cora mais intensamente de hematoxilina, especialmente por conta da presença das mitocôndrias aqui, e elas são sempre ladeadas, né, esses tubos ladeados aqui por capilares, capilar, 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 estão identificados. E esse outro túbulo que aqui a gente vai ver por que ele é tão diferente, embora seja altamente contorcido, né, tem a mesma denominação, mas ele tem função bem distinta do túbulo contorcido proximal, que é o túbulo contorcido distal. Igualmente importante, tá, gente? Cada um tem sua importância, não tem um mais importante do que o outro, não. Mais especificamente, a gente está falando do túbulo contorcido proximal, e essas características que estão aqui dizem respeito exclusivamente a ele, né? Citoplasma basofílico, que eu falei especialmente por causa da mitocôndria, por isso que está corado de hematoxilina em grande quantidade aqui, a presença da orla em escova, por causa das microvelocidades, tem muitos prolongamentos laterais interdigitantes, né? Tanto que a gente dificulta a gente fazer o discernimento, a individualização das células. Aqui eu vejo um núcleo, ali outro núcleo, eu imagino que por aqui seja a divisão de uma célula e outra, mas eu não consigo ver o limite celular, tá? Esse limite lateral das células eu não consigo ver a microscopia óptica, diferentemente do que a gente consegue ver em outros lugares, tá vendo? Então aqui a gente não consegue ver isso, porque as células são realmente muito justapostas. Aqui na região apical, então aqui nessa região das microvilosidades, a gente encontra uma grande quantidade de canais, especialmente que são responsáveis pela absorção de proteínas, né, que sejam aquelas menores do que 70 kilodaltons, porque foram elas que foram filtradas, né, assim como peptídeos também menores que isso ainda. E da membrana basolateral, aqui nessa região basolateral, a gente tem muita presença da bomba de sódio e potássio, da PAase, dentre outras, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a função primordial, então, dessas células é fazer absorção de glicose, absorção de aminoácidos, absorção de peptídeos, de pequenas proteínas, também absorve pelo menos 85% da água que foi filtrada, então saiu daqui do sangue, filtrou, caiu aqui no espaço capsular e foi endereçada aqui para o túbulo contorcido proximal, que está representado aqui. Aqui vai fazer a reabsorção desses nutrientes e vai devolver para o sangue, certo? Então, água, cloreto de sódio, cálcio, fosfato. Além do que, tem uma função, outra função muito importante, que é a secreção de creatinina. A creatinina, para quem não sabe, é uma proteína marcadora de função renal, é um produto de metabolismo, especialmente das células musculares estriadas esqueléticas, né? Então, está muito relacionado com o metabolismo de proteína. Quando a gente aumenta muito o nível de creatinina, pode indicar uma sobrecarga de função, uma alteração, uma lesão dos rins, tá? Então, como é que funciona essas células aqui, essas células absortivas? Essas células absortivas, elas são representadas nesse desenho aqui, mostrando a sua projeção, né, na superfície apical.
Aqui não está mostrando nenhum tipo de seta, mostrando o transporte transcelular, que é aquele que acontece entre uma célula e outra, tá vendo? Porque não acontece, porque é muito justaposta aqui, não permite a passagem. Até a água necessariamente tem que entrar pela membrana apical. Então, aqui ela passa pelas aquaporinas, tá? Também vai ter proteínas transportadoras aqui de sódio e de vitaminas, aquela proteína transportadora de sódio e glicose, né, que justifica, inclusive, o fato da gente tomar o soro, né, o soro caseiro, que é aquele soro NaCl a 0,9%, porque maximiza a entrada de sódio. É aumentando a quantidade de entrada de sódio aqui nas células, não considerando a célula renal, tá? A gente está considerando as células epiteliais nesse caso, também traz água para dentro, porque aumenta a concentração iônica dentro da célula. Então, você faz o processo de hidratação. E isso é maximizado porque, além dessas outros transportes naturais de sódio, sódio com vitamina, sódio com cloreto, também entra sódio com glicose, tá? Então, isso aumenta esse processo de hidratação celular. E é o que é um dos princípios aqui, também a gente transporta glicose, sódio, também reabsorve água, lembra? 85% é absorvido aqui. Então, entra cloreto, e essas substâncias ou íons vão ser transportados pela membrana basolateral em direção ao vaso capilar, ao sangue novamente. Então, tira aqui do filtrado glomerular e ele é devolvido para o sangue. Então, peraí, perdeu? Vou devolver para lá de novo, né? Nosso organismo quer ficar gastando energia para ficar sintetizando, reabsorvendo coisas que ele já tem produzido no seu organismo, né? Então, vem para cá de novo sódio, na bomba sódio, potássio, ATPase, cloreto, potássio, a água, glicose e vitaminas, essas mesmas que entraram aqui pela superfície apical. Então, são devolvidas para a constituição de nutricional do sangue. Então, depois que a gente faz a filtração, passa esse primeiro segmento de absorção muito intenso, que é essa região aqui, a gente vai para essa região que a gente vai ver aqui claramente que ela tem uma morfologia distinta. Olha só, ela começa mais grossinha, fica fininha, vai lá para a camada medular, depois ela, lá na camada medular ainda fina, ela começa a subir em direção ao córtex de novo, fica espessa. Então, a gente tem uma região que a gente chama de segmento descendente, porque está descendo, espesso, segmento descendente, oh meu Deus, como é que chama esse aqui? O fino, delgado, o segmento descendente espesso, o segmento descendente delgado, o segmento ascendente delgado e o segmento ascendente espesso. Nessa estrutura em formato de U, que a gente chama de alça de Henle, somente o segmento ascendente é impermeável à água, tá? Então, aqui nessa região toda, não importa se ele é delgado ou se ele é espesso, ele não faz absorção de água, mas na região do segmento descendente, ó, segmento delgado, descendente na região do delgado, ele faz a retenção de água, que é uma das principais funções desse segmento do néfron, que é chamado alça de Henle. Então, no segmento delgado descendente acontece a absorção de água, no ascendente não, acontece impermeável à água. Mas, em compensação, os segmentos espessos, eles têm uma característica muito importante, porque eles liberam de uma maneira ativa, ou seja, com gás de energia, cloreto de sódio. E o cloreto de sódio sendo jogado aqui para a luz, né, onde está passando aquela estrutura que era um filtrado, mas agora já está pobre, porque a gente reabsorveu tudo de mais importante que tinha, mas ainda tem coisa para reabsorver, ainda tem água, ainda tem íons, né? Então ele começa a jogar para fora maior quantidade de cloreto de sódio, o que vai fazer com que esse fluido agora fique mais hipertônico, ele fique mais concentrado em termos iônicos, porque eu estou colocando um sódio e cloreto para fora, certo? Então, isso que causa ou justifica a hipertonicidade que tem na urina. É nesse segmento que acontece isso, tá bom? Então, é aqui que acontece essa liberação mais massiva de cloreto de sódio, que está fazendo com que esse fluido agora fique mais concentrado. Como é que é a cara dessa alça de Henle, né? A gente não precisa mais ter aquela célula com muita mitocôndria e com muitas microvilosidades. Agora a gente precisa de mitocôndria? Sim, porque a gente libera de uma maneira ativa o cloreto de sódio. Mas aqui o desenho não está realçando que é a realidade não, tá? Ele tem menor quantidade de mitocôndria e a gente não precisa de microvilosidade, tá bom?
que acontece por aquelas bombas de sódio e potássio, especialmente essas saídas aqui, e os transportadores de cloreto, é claro, né, para a saída para a luz aqui da alça de Henle. Percebam que é um epitélio pavimentoso, um epitélio simples e pavimentoso, olha só. Vamos ver como é que ele funciona na microscopia óptica. É assim, a gente tem um túbulo contorcido proximal, a gente já conhece esse, né, muito bem corado, e essa estrutura aqui do lado, ó, que eu coloquei dentro desse círculo, essa estrutura aqui, que é a alça de Henle, está aqui e está aqui, o epitélio pavimentoso, diferente dos outros segmentos de túbulos aqui, que são células cúbicas, né, a alça de Henle é um segmento que tem, é o único que tem as células pavimentosas, tá? Então, seguindo, a gente já fez a absorção, fez o filtrado glomerular, passou no túbulo contorcido proximal, capturou, né, aqui, ó, os túbulos contorcidos proximais, que a gente não consegue ver os limites celulares, intercelulares, né, tá vendo aqui o túbulo contorcido proximal, com a sua orla em escova, túbulo contorcido proximal, onde tiver a letra P, túbulo contorcido proximal, tá? O que vai acontecer aqui? Já aconteceu, a absorção. A gente deixou ainda um pouco de água, e o que aconteceu depois de sair do túbulo contorcido proximal foi para a alça de Henle, que aqui eu não estou vendo nenhum segmento representado. O que aconteceu na alça de Henle? Absorveu mais água, mas agora começou a aumentar a concentração iônica desse fluido, desse líquido, que é uma liberação ativa de cloreto de sódio, tá? Então, a gente vai passar, né, agora esse fluido para o que vai finalmente fazer com que esse fluido seja chamado de urina. Por quê? Porque nessa região dos túbulos contorcidos, agora ditos distais, a gente vai ver que eles têm uma diferença morfológica com relação aos túbulos contorcidos proximais, porque os túbulos contorcidos distais, eles não têm ordem escova, as células têm o citoplasma mais eosinofílico, tá? São menos acidofílicas. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou voltar para mostrar para vocês, olha só o que acontece aqui. A gente está falando que estava a alça de Henle, né? Que é aquelas células pavimentosas, e aqui perdão, eu esqueci de mostrar os dois segmentos da aula de Henle, né, a delgada, a espessa porque a célula é um pouco mais alta, tá bom? E a delgada é porque a célula é mais baixinha. Aqui nos túbulos contorcidos distais, eles não estão nesse segmento, mas ele lembra muito essa célula aqui, aqui, ó, pronto, tá aqui, gente, eu me confundi aqui, vamos voltar de novo. O túbulo contorcido proximal é uma célula cúbica com microvelocidade, desculpa, já é a terceira aula que eu gravo seguida, eu já estou começando a ficar com baixa de glicose aqui. Túbulo contorcido distal, célula cúbica com microvelocidades, alça de Henle, tempo todo, perdão aí, tá, essa confusão que eu fiz, a alça de Henle, tempo todo célula pavimentosa, eu falei isso e desfalei aqui agora, tecido simples, epitelial simples e pavimentoso, né, e agora depois seguindo aqui, a gente vai para o túbulo contorcido distal, que também é uma célula cúbica, mas ele, por conta da quantidade agora que ele vai ter que fazer de liberação, não só do cloreto de sódio, mas ele libera especialmente prótons, ele libera potássio, ele libera ureia, então ele também tem uma boa quantidade de mitocôndrias aqui, certo? Então, desculpa aí meu engano. Eu não tinha cometido esses enganos na outra aula, falei que a aula tinha ficado bem bonitinha, pois é. Mas vamos lá, é essa que vocês vão assistir. Então, ele não tem orla escova, as células são menos acidófilas, são um pouco menores que as células do túbulo contorcido proximal, isso é fácil da gente reparar quando a gente vê os dois juntos, né, e hoje, inclusive, a gente já teve aula prática mais cedo, e conseguiu ver isso na aula prática, ou que vocês vão assistir a seguir, né, vocês vão conseguir fazer essa distinção, e o que é a função dela? Eu coloquei sempre em negrito as funções de cada segmento, né, que o túbulo contorcido distal, cuja função principal é fazer a absorção de sódio, e também potássio. Mas, isso aqui tudo é regido, né, pela presença da aldosterona, a gente vai falar daqui a pouco de onde que ela vem, mas ele faz uma liberação, uma secreção além do potássio, né, de prótons e de amônia. Então, ele absorve sódio, secreta potássio, secreta próton, secreta amônia. Significa que aqui a gente está constituindo, dando as características da urina. A característica da urina ser ácida, ter o pH ácido, e do cheiro característico dela, que lembra a amônia, certo?
Então, esse é produto, né, de degradação de proteínas também. Então, são túbulos contorcidos distais os responsáveis por isso. Então, a gente tem um túbulo contorcido distal com uma coloração mais específica. Percebam que é uma coloração mais eosinofílica, ó, não tom mais rósea, né? Se fosse aqui, eu estivesse mostrando os túbulos contorcidos proximais aqui, com certeza eles teriam uma coloração mais arroxeada, né? Porque eles são mais basofílicos, tá bem? E aqui as alças de Henle, ó, essas células mais achatadas, o epitélio mais achatado, aqui alça de Henle, alça de Henle. Mas eu coloquei uma legenda para vocês. De novo, né, agora usando aquela figura lá do Solid Guide que a gente assistiu hoje, usou na aula prática, o túbulo contorcido proximal, com essa luz que parece irregular, mas na verdade pela presença da ordem escova, túbulo contorcido proximal, lembra, contorcido, às vezes fica um em cima do outro, né, é como se você imaginasse a mangueira do jardim, quando você fica com preguiça de enrolar ela bem bonitinha e joga, fica lá bem novelada, uma vai para um lado, para o outro, uma sobrepõe na outra, e quando faz os cortes, às vezes aparece assim, ó, como se fosse uma luz dupla, mas na verdade são segmentos, né, do túbulo contorcido proximal, aqui mostrando as duas regiões de luz do túbulo contorcido proximal, e essas células menos coradas aqui é o túbulo contorcido distal, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido distal. Peço já que vocês mantenham atenção para que ó, a disposição dessas células ó, parece uma ciranda, parece uma roda. Então, fazendo sempre esse movimento, parece um movimento circular, tá? Túbulo contorcido distal. E aí, esse túbulo contorcido distal, ele não só serve para absorver sódio, ele secretar potássio, secretar prótons, secretar amônia. Ele tem uma função muito importante que se dá por meio das suas células, né, epiteliais, que sofrem um processo de modificação morfológico, que perde aquele aspecto cúbico, e olha só como é que elas ficam, aparecendo uma fileirinha uma do lado da outra, e eles ficam células mais prismáticas, mais colunares, células mais altas. Quando isso acontece? Quando o túbulo contorcido distal encosta, ele entra em contato físico com o corpúsculo renal. Olha só o corpúsculo renal de novo aqui, gente, bem grandão. Aqui é a região da cápsula de Bowman, cápsula de Bowman, cápsula de Bowman, espaço subcapsular ou simplesmente capsular, e essa luz toda que vocês estão vendo aqui é de um capilar, luz capilar, inclusive com presença de algumas hemácias aqui dentro. Então, quando o túbulo contorcido distal interage fisicamente com o túbulo, com o corpúsculo renal, essas células têm essa morfologia aqui. E ela não tem essa morfologia simplesmente para ser diferente, porque elas têm uma função específica. Elas vão ser células sensíveis à diminuição, né, o aumento da quantidade de sódio, normalmente para a diminuição de íon sódio, certo? Quando acontece isso, as suas células da mácula densa fazem liberação de moléculas sinalizadoras, que vão chegar numa outra região que eu vou mostrar para vocês a seguir, chamada de células justaglomerulares, elas estão presentes nas arteríolas, né, então daqui a pouco a gente vai ver. Essas células sinalizadoras vão estimular as células justaglomerulares a liberarem essa substância chamada renina, que vai entrar num sistema, numa alça, né, de ativação, que eu vou mostrar para vocês, muito bem coordenada, muito bem controlada, exatamente porque elas são responsáveis pela manutenção da pressão arterial. Então, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser muito bem rebuscado esse processo de controle da pressão arterial. Então, aqui mais uma fotomicrografia, né, da mácula densa, aqui um túbulo contorcido distal, ó, o conjunto, né, de núcleos, sempre fazendo esse processo circular, e aqui não, nessa região ele fica um do ladinho do outro, tá? Formando aqui a mácula densa, né? Aqui de novo, né, mais uma fotomicrografia eletrônica, a mácula densa, mostrando a região da luz. Aqui mácula densa, a seta foi um pouco para baixo, para além do que deveria, né? E aqui a região do glomérulo, mostrando então os capilares, inclusive essas regiões mais eletrodensas, que são essas regiões mais escuras, são as hemácias, né? Cada uma delas aqui dentro de um capilar. Cada luz dessa corresponde a um capilar. E vocês estão vendo aqui algumas células do túbulo contorcido que é proximal, tá? Uns grânulos que a gente tem aqui, porque são provenientes, são resultantes de um aumento baixo que ainda está no microscópio eletrônico, mas mostrariam para vocês grandes quantidades aqui de mitocôndrias, tá? E às vezes até vesículas que estão ali dentro aguardando produtos que foram absorvidos. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que a mácula densa percebe a alteração na concentração de sódio,
Em resposta, libera uma molécula sinalizadora que vai chegar até as células justaglomerulares, que produz uma substância chamada renina, para mostrar exatamente onde ela é produzida nos rins, por isso que ela é chamada de renina. Essa substância vai cair na corrente citoplasmática, na corrente vascular, né, no leito vascular, vai entrar no sangue, e no plasma ela vai encontrar uma substância chamada angiotensinogênio, que da terminação em gênio aqui, significa que é uma substância em forma de desimogênio, ou seja, é uma substância pronta, mas não ativa. Ela precisa ser ativada. E ela sofre dois momentos, né, a ação de duas enzimas para ela se tornar ativada. Primeiro, a renina, que transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, e depois daquela molécula chamada enzima conversora da angiotensina, ou simplesmente chamada de ECA, usando as primeiras letras, né, de cada palavra dessa, enzima conversora da angiotensina, a ECA, ou mais atualmente chamada de ACE, que é o termo em inglês, né, que a gente tem usado muito mais quando a gente vai falar de COVID, a gente fala da ACE, né, que é a sigla em inglês para enzima conversora de angiotensina. Que funciona no receptor dela, funciona como um meio de entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células, né, do pulmão, por exemplo, em outras células que expressam, né, esse receptor. Ela não é exclusiva do endotélio pulmonar, do epitélio pulmonar. Então, essa enzima livre, não é o receptor, a enzima, a ECA, ela é liberada na corrente circulatória e ela vai converter essa angiotensina 1 na angiotensina 2. A angiotensina 1 a gente não sabe de função biológica dela, a gente sabe que a angiotensina 2 tem uma função muito importante. Quando em contato com seus receptores nos vasos sanguíneos, a causa constrição, significa diminui o diâmetro, então diminui a passagem de sangue ali. É quando ela entra em contato com a adrenal, que é aquela glândula que está em cima dos rins, ou suprarrenal, na camada cortical dessa glândula, ela estimula a produção do hormônio aldosterona. Por isso que a gente fala que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona, por sua vez, olha só, uma proteína produzida nos rins ativa uma proteína plasmática por meio, e que é convertida também por meio de uma enzima que é produzida nos pulmões, e vai fazer uma ação lá na suprarrenal. A suprarrenal produz e libera a aldosterona, que vai cair na corrente circulatória, vai chegar nos rins de novo, onde tudo começou, e vai fazer com que os túbulos contorcidos distais comecem a absorver maior quantidade de sódio. Lembra que eu falei que uma das funções dele é essa, né? Absorver sódio, secretar potássio, secretar prótons, secretar amônia. Mas aqui, especialmente importante, ele fazer esse processo de absorção de sódio. Quando ele absorve sódio, ele lembra, a célula absorve, manda lá para a corrente circulatória. Você faz com que seu sangue fica mais hipertônico. Então, para manter o equilíbrio eletrolítico, ele absorve mais água. Então, aumenta o volume de sangue circulante, assim, então aumenta a pressão arterial. Então, quando a pressão arterial está baixa, essa alça é estimulada, esse estímulo acontece. O que é ao contrário, né? Quando a gente tem hipertensos, quando tem hipertensão, usa-se na maioria das medicações para hipertensão um bloqueador da enzima conversora da angiotensina, para que ela não consiga fazer isso. Porque se ela fizer isso, aumenta a pressão arterial. Então, a gente controla a pressão arterial inibindo essa enzima conversora da angiotensina, tá? A ECA. Então, esse é o papel, né, que vocês vão discutir muito em fisiologia, em farmacologia, né, o papel, como que vocês podem, como farmacêuticos, fazer esse, né, estudo, inclusive de novos medicamentos para o controle da pressão arterial. Então, depois que essa urina foi formada agora no túbulo contorcido distal, ela ainda vai sofrer mais um processo de absorção de água para fazer com que ela fique mais tônica ainda, né, mais concentrada, mais hipertônica, melhor dizendo, e aí ela vai ser conduzida pelos túbulos e ductos coletores em direção à camada medular, para poder finalmente sair para os ureteres, tá bom? Então, o citoplasma é muito mais claro, olha só, e uma coisa que é muito nítida, mais fácil da gente identificar a diferença com os túbulos coletores, túbulos contorcidos, é que os túbulos coletores têm essa divisão, essa separação intercelular, né, esse limite intercelular extremamente claro, né, muito nítido essa separação entre uma célula e outra, certo?
Então, os limites celulares são muito nítidos e a função primordial dele é reter água, concentrar a urina. Mas lá no túbulo contorcido distal e na alça de Henle já acontece grande parte disso, tá? Dessa função. Antes da gente passar para a camada medular, camada medular não, para passar para os ureteres e sair dos rins, eu preciso muito chamar a atenção para vocês desse esquema que eu coloquei aqui, que é do Junqueira e Carneiro, né, esse desenho esquemático, que mostra o processo de vascularização, né, dos rins. Aqui é a camada cortical, camada medular. E a gente vê que lá para a região do hilo, né, lembra do hilo, aquela região de reentrância, né, dos rins, entra uma artéria, que é a artéria renal, e sai uma veia chamada veia renal, que inclusive vai desembocar lá na veia cava. Então, aqui a gente tem um segmento daquela artéria, que é a artéria renal, eu até escrevi aqui, pronto, artéria renal. Essa artéria vai se tornar um pouco menos calibrosa, formando a artéria interlobar. Cada lobo do rim vai receber uma artéria, um segmento dessa artéria, que é essa que está representada aqui, e aí ela se ramifica, ó, já ramificou em duas. Essas artérias resultantes dessa ramificação são chamadas de artérias arciformes, porque ela forma um arco aqui, ó, de uma dobradura. O mesmo nome é dado para as veias que acompanham as artérias, tá? Também a veia também chamada de arciforme, mas é lógico que a veia não veio da ramificação da artéria, tá bom? Então, a artéria interlobar sofre esse processo de ramificação, formando a artéria arciforme. E essa artéria arciforme, ó, tá vendo? Ela se ramifica mais vezes, ramifica aqui, para lá e para cá, nessa região aqui da camada cortical, formando o que a gente chama de artéria interlobular, entre cada lobo. E percebe que cada lobo desse é rico de néfrons, né? Então, essas artérias, ainda que são essas aqui mais retas, aqui, ó, elas se ramificam ainda em direção aos corpúsculos renais, formando, então, as arteríolas chamadas de arteríolas aferentes, essas aqui, ó, que entram. A gente ramifica essas arteríolas formando capilares, que se juntam formando a arteríola eferente, de onde vai sair o sangue, certo? Então, é esse o processo de árvore de vascularização muito intenso aqui no rim. E tem que ser mesmo, né? Então, para finalizar essa parte aqui, eu preciso muito falar isso para vocês, porque eu já comentei isso anteriormente, que é naquela artéria, lembra do polo que eu falei, polo vascular e polo urinário, né? A arteríola aferente é aquela que chega trazendo sangue para ele ser filtrado, e a arteríola eferente que está aqui do lado, ela traz o sangue que já foi filtrado, né? Mas essa arteríola aqui, ó, arteríola eferente. Essa arteríola eferente, pessoal, ela tem um conjunto de células, são as células epiteliais, né, que são as células do endotélio, que se modificam de maneira tal que elas conseguem produzir e secretar uma substância muito importante, que a gente acabou de falar dela, que é a renina. Então, se vocês olharem o citoplasma aqui dessas células, inclusive essa seta está bem em cima, né, para atrapalhar um pouco, mas vocês veem essas vesículas aqui que contêm a renina. Olha aqui de novo, olha, essas células, né, das arteríolas são chamadas de células justaglomerulares, porque elas estão muito próximas aos glomérulos renais, né, aqui, ó. O glomérulo é essa região aqui, né, os capilares que estão dentro do corpúsculo renal. Então, essas células justaglomerulares produzem e secretam a renina em resposta àquela molécula sinalizadora que é produzida lá na mácula densa, né? E aqui do lado, olha só quem que a gente tem, o túbulo contorcido proximal, né, que não está dando para ver muito bem a orla escova, mas a gente consegue ver o citoplasma também bem rico em vesículas, muitas dessas aqui por conta da quantidade de proteínas que tem aí dentro, e também de mitocôndria. Aqui nem tanto por mitocôndria, né, porque a coloração de uma maneira geral é por mitocôndria, essa coloração mais basofílica, mas a gente está vendo esses pontos aqui que correspondem ao acúmulo de glicogênio e acúmulos de proteínas aqui, mas especialmente glicogênio, que absorve glicose, a glicose é convertida no processo de glicogenólise, né, formado glicogênio, e depois ela sofre como é que chama aquilo, a quebra do glicogênio, esqueci agora, e aí vai liberar a glicose para ser transportada de novo para fora da célula e fazer parte, né, da constituição dos nutrientes sanguíneos. Então, uma vez que a gente saia dos rins,
Cada rins tem um ureter, né, um ducto de condução dessa urina em direção à bexiga, onde ele vai ficar armazenado, essa urina vai ficar armazenada. Quando a gente já olha aqui, o que, que a gente percebe? Uma luz muito ramificada, porque à medida que passa a urina, ela dilata, consegue dilatar. Não dilata só porque tem um epitélio que se expande, mas se expande especialmente porque a gente tem uma ajuda aqui bem grande dessa região externa aqui, que é rica em músculo. Então, quando a gente olha aqui, olha só, esse epitélio aqui, onde eu estou passando o laser, essa parte roxa, é isso aqui, um epitélio estratificado. E quando a gente vai para a última camada dela, para classificar o tipo de célula, a gente vê células que são bem abauladas, mas células bem pavimentosas. Então, quando a gente não tem uniformidade na última camada de um epitélio estratificado, a gente fala que esse é um epitélio de transição, ou um urotélio, né? Porque isso acontece no trato urinário. Então, aqui a gente tem um epitélio estratificado, que a gente pode chamar de transição, ou então simplesmente chamado de urotélio. Então, de novo, mostrando aqui uma célula mais abaulada, uma célula mais abaulada, uma célula bem achatada aqui, uma célula pavimentosa. Como é um epitélio bem grandão, também tem uma boa camada de tecido conjuntivo, dando sustentação para ele, e logo depois a gente vai ver que basicamente só tem músculo, tá? Músculo liso. Vamos ver isso melhor. No ureter, olha, o epitélio, camada de tecido conjuntivo, a camada longitudinal interna, circular externa, o contrário do que acontece nos intestinos, por exemplo, né? Circular normalmente é interna, mas aqui era externa, enfim. Então, o tecido conjuntivo que reveste esse órgão tubular, que é adventício. Então, a gente conduziu, porque o ureter vai conduzir, né? Não secreta nada, nem absorve nada, então o epitélio estratificado não consegue fazer isso, né? Nem absorção, nem secreção. E aí a gente tem, a não ser a presença de glândulas mucosas, um pouco de muco para proteger mesmo da acidez, né, da urina, tá bom? E a gente tem então esse epitélio, ó, que é o epitélio de transição que a gente acabou de ver, e embaixo, logo abaixo dele, tecido conjuntivo e uma camada muscular bem generosa, né? Por isso que a gente consegue reter bem a urina. Então, a gente está vendo aqui uma região, inclusive, mostrando uma célula que parece binucleada, ó, epitélio de transição, uma célula bem abaulada, uma célula mais volumosa, que vai se contrastar com outras células, né? Normalmente, quando a gente olha as células e vê assim, é porque elas estão no momento que a bexiga está vazia. Então, na bexiga vazia, normalmente o que a gente vê é isso, ó, essas células aqui mais volumosas na superfície, olha só, né? E, inclusive, outra coisa importante é ver isso aqui, o epitélio fica mais digitiforme, né, formando essas estruturas em formato de dedo em direção à luz. Então, aqui está o tecido conjuntivo de sustentação. Quando essa célula, essa bexiga, perdão, se torna cheia, né, então a urina começa a pesar aqui, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir um pouco, diminuir mais, acho que vou diminuir tudo. Esse epitélio, né, se abre, né, ele fica mais reto, olha, se alinha assim, e o tecido conjuntivo continua aqui, toda essa região aqui mais inferior, né, do terço médio para baixo, ele é músculo liso, tá? E só, vou ter que aumentar de novo, só para mostrar para vocês que aqui eu mostrei células bem abauladas, e aqui, olha, como é que as células ficam bem pavimentosas, ó. As células mais achatadas, mais pavimentosas, demonstrando que essa bexiga estava cheia, então ela expandiu, tá? Ela aumentou de volume. E aí, depois que a urina sai de maneira voluntária, né, da bexiga, ele vai passar pela uretra. A gente tem uma diferença, tá? Porque a uretra feminina ela é específica, exclusiva para eliminação da urina, e a uretra masculina, como a gente viu na aula de reprodutor masculino, não é, né? Ela conduz tanto a urina quanto o sêmen. Então, o que a gente está vendo aqui é o epitélio, nesse epitélio urotélio, né, esse epitélio de transição, um tecido conjuntivo e muita camada muscular. Então, o tecido conjuntivo só esse pedacinho aqui, esses blocos aqui, ó, mostram camadas musculares, tá? Então, a gente tem camada muscular quase toda na extensão da uretra feminina e depois uma camada aqui adventícia, né? Então, a gente consegue controlar a micção exatamente porque a gente tem essa camada muscular bem intensa. E todo o epitélio da uretra feminina, explicando por que eu separei aqui, ele é um urotélio, então epitélio estratificado de transição. A uretra masculina, ao contrário da uretra feminina, ela tem 3 segmentos, tá?
O segmento que passa na próstata, né, que vem logo da próstata, então, por isso ele é chamado de ureta prostática. Depois essa que está perto das glândulas bulbouretrais, que a gente chama de membranosa, e finalmente a que está dentro do pênis, que é chamada uretra peniana. Qual que é a diferença entre elas? Por que que a gente separou em três aqui? Porque se a gente aumentar aqui um pouco, olha só o que a gente vai ver, que a uretra prostática, a gente viu inclusive na aula de hoje, já tem um epitélio estratificado, mas não é um urotélio, é um epitélio estratificado, na maior parte das vezes pavimentoso. Quando ela vem para essa uretra membranosa, aí sim ela tem o urotélio, epitélio estratificado de transição aqui, tá? E quando vai para dentro do pênis, quando a gente considera a uretra que passa dentro do pênis, ela tem esse tecido epitelial estratificado, mas ele é pavimentoso. Então ela tem três segmentos, ela é urotélio, ela é, ela é, oh meu Deus, o epitélio estratificado, depois ela vira um estratificado de transição, ou urotélio, e finalmente ela é um estratificado pavimentoso. Então tem, que é também chamada de uretra peniana, tá? Então ela tem essas três classificações distintas aqui, a depender da região em que a uretra se encontra, em qual órgão que ela tem mais contato, ok? Então aí, finalmente, né, a gente acabou de fazer o caminho da urina. Então, essas foram as bibliografias que eu consultei. E eu espero que tenha sido claro o suficiente, né, para vocês terem compreendido aquilo que eu queria passar de mensagem. Como sempre, estou à disposição de vocês, para que vocês possam fazer as suas perguntas, tá? Então, eu vou interromper a gravação e as perguntas vocês façam no momento que vocês julgarem mais propício. Né? Obrigado pela atenção.